Hoje é o capítulo 3, nós já falamos do debate do apóstolo Paulo com aqueles irmãos da igreja que ele tinha fundado e como eles estavam sendo influenciados por pregadores judaizantes e eles estavam sendo levados a voltar para a lei que Moisés tinha dado e como Paulo vai debater, vai lutar, vai arguir, falando da salvação, da justificação pela graça por meio da fé. E esse capítulo 3 que nós vamos estudar hoje, que fala sobre estamos presos ou livres, né? Nós somos livres ou estamos presos, escravizados ainda? Capítulo 3, vamos lá. Vamos ler. Bem no início, versículo 1, Paulo começa assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Versículo 1 do capítulo 3. E tem essas palavras que eu anotei aí, essa palavra insensatos, no grego é anoetos, que significa embotado, mente desordenada, sem inteligência, estúpido, tolo. É assim que Paulo começa. Ó Gálatas insensatos, tolos, insensatos. Paulo começa falando assim daqueles irmãos: olhem isso, Gálatas insensatos, vocês são estúpidos, tolos. E aí ele usa a palavra enfeitiçou, na tradução, a outra tradução aí é fascinou. Quem vos fascinou? Mas essa outra tradução aqui da NVI é quem os enfeitiçou. A palavra fascinou, baskaino no grego, quer dizer isso mesmo, enfeitiçar, fascinar por meio de magias. Quer dizer, eles tinham ouvido o evangelho de Paulo, estavam seguindo o Senhor Jesus Cristo e de repente a mente deles começou a mudar. Eles começaram a acreditar naquilo que os judaizantes estavam pregando. E Paulo fala: vocês ficaram insensatos, tolos, estúpidos. E mais do que isso, parece que vocês foram enfeitiçados, fascinados, né? Quem fascinou vocês? Aí só a questão de tradução da Bíblia. Essa tradução que eu uso na terça-feira aqui é a Nova Versão Internacional. A que a gente lê nos cultos é a revista e atualizada. Ali na saída, o povo só compra quando eu falo para comprar, né? Tem uma Bíblia ali que o preço dela é R$50, está 6 meses ali por 20 e ninguém compra. Se você não tem a NVI, você tem que comprar, a Bíblia está de graça. Você tem que ler a Bíblia na Nova Versão Internacional, para você entender melhor. Você compara as duas versões. Uma fala fascinou, outra enfeitiçou. Aí quando você lê nas duas versões, a compreensão do texto é muito maior, porque o texto grego ou o texto hebraico, quando vai traduzir para o português, às vezes uma tradução só não corresponde à riqueza do texto original. Então, se você ler a Bíblia em 2, 3 versões que são diferentes, no caso a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, a NVI é um outro tipo de tradução que veio de outros manuscritos bíblicos. Então isso faz enriquecer a sua compreensão do texto bíblico. Então assim, se você estuda a Bíblia e deve querer, você tem que ter pelo menos umas 3 traduções da Bíblia na sua casa para você aprofundar, no mínimo. Hoje a gente tem umas 6 traduções aí que você deve ter, mas você tem que ter lá para você conhecer e aprofundar. Então esse início aí, Paulo já começa falando: olha, vocês parecem que foram enfeitiçados. Aí ele faz essa palavra: foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. A ideia aí, que quando Paulo pregou Cristo, Paulo expôs, eles viram Cristo crucificado. É fantástico essa palavra aí, exposto, ele foi colocado diante de vocês, da ideia de uma apresentação visual. Vocês viram Cristo crucificado, vocês viram Cristo na cruz e agora vocês estão voltando. Quem foi que enfeitiçou vocês? Seus tolos, Paulo diz assim. Aí o apóstolo Paulo vai usar 3 argumentos para mostrar para eles que eles estão errados. 3 argumentos no capítulo aí que eles estão errados. Primeiro argumento é o argumento pessoal, do versículo 2 até o 5. Paulo diz: gostaria de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Então Paulo vai apelar para a experiência deles. Quando vocês creram,
vocês receberam o Espírito Santo. Então, Paulo está dizendo, veja a experiência pessoal de vocês. Vocês praticavam a lei, vocês nunca tinham recebido o Espírito. Agora que vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo. Não foi pela prática da lei. Paulo argumenta com a experiência pessoal deles. Foi por causa disso? Depois ele diz, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Na outra tradução, pela carne. Aí veja a beleza das duas traduções. Esforço próprio é carne. Então lembra que eu estou falando nas últimas semanas que eu falo assim, quem gosta de legalismo, daquelas coisas ascéticas, dessa fé toda religiosa, toda cheia de sofrimento e sacrifícios, isso é uma expressão da carne humana, não é do Espírito. Não é do Espírito. Essa coisa do esforço para comprar Deus, para ganhar Deus, de sacrifícios, de penitências, isso daí, essa tradução é muito legal. O esforço próprio é sinônimo de natureza carnal. É a carne humana que gosta disso, que gosta de religião. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Vocês sofreram quando eles creram, eles foram perseguidos, seus parentes, a sociedade, o governador perseguiu vocês sofreram tanto, será que isso é inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Aí Paulo apela, veja, vocês receberam o Espírito, vocês sofreram, vocês viram os milagres, não foi praticando a lei de Moisés, foi pela fé no sacrifício de Jesus Cristo que vocês viram tudo isso. Então Paulo diz, olhem para a experiência pessoal de vocês, vejam, reflitam, pensem bem, vocês começaram bem, eu preguei, vocês creram, o Espírito Santo estava em vocês, agora vocês estão retrocedendo, estão caindo da vida no Espírito para a vida das regras, das leis, dos cumprimentos cerimoniais, de tudo isso. Paulo diz, pensem um pouco, a experiência pessoal de vocês. Tem um filósofo que dizia que tem gente que prefere morrer a ter que pensar, né? Essa é uma coisa. Tem gente que prefere morrer a ter que pensar. Então, assim, por que seitas fechadas, seitas rigorosas, pesadas, ganham adeptos? Porque as pessoas, elas vão dando para o outro, para que ele pense em meu lugar, para que ele pense por mim, para que ele decida por mim, e ele não pensa. Pensar dói, refletir dói. Então, tem gente que fala assim, não, ele sabe, ele pensa no meu lugar, eu vou pensar dói muito. Então, tem gente que prefere morrer a ter que pensar, e Paulo começa a argumentar, explicar para eles com lógica, a partir da experiência deles. Vejam a vida de vocês, vejam como vocês ouviram, creram, o Espírito Santo, os milagres, vejam tudo isso na vida de vocês. Isso é experiência pessoal. Segundo argumento que Paulo usa, é o argumento do Antigo Testamento. Bom, já que eles estão voltando para o Antigo Testamento, Paulo fala, então vamos para o Antigo Testamento, né? Já que vocês estão voltando para o nosso pai, que é Abraão, então vamos debater sobre o Antigo Testamento. É lá que vocês querem voltar, então vamos para lá, Paulo diz. Então, preste atenção no que eu vou lhes dizer, Paulo diz. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6, está escrito esse versículo e Paulo cita de cor. Paulo não diz o endereço dos textos bíblicos, só fala, está lá, porque também naquele tempo nem existia capítulo e versículo, fala, está lá, Abraão creu, e isso foi, aí na outra tradução, veja como as traduções são importantes, na outra tradução diz, foi imputado, essa daqui eu já acho mais interessante para hoje, isso lhe foi creditado como justiça, ele creu, e Deus pegou o crédito e deu para ele, creditou na sua conta. Todo mundo quer ser justo. O grande tema do Antigo Testamento, o grande tema do Antigo Testamento é a justiça.
Como é que eu posso ser justo? Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não jura dolosamente. Aí o salmista fala assim, quem é justo? Só o justo vai morar lá. Mas não há nenhum justo sequer, diz a Bíblia. Não há nenhum justo sequer. Como é que o justo vai chegar lá? Como é que eu vou morar com Deus justo e santo se eu sou injusto? Não há nenhum justo. Aí só tem um jeito, você recebendo a justiça do justo. E você só recebe a justiça do justo, que é Jesus Cristo, crendo nele. Crer nele é receber. Fé não é uma obra, fé é uma recepção. Você confia na obra dele. E aí Deus pega a justiça e coloca na sua conta. Coloca na sua conta. Amém? Né? Eu nunca esqueço do Marco Feliciano orando, e ele fala, Senhor, se eu ainda tenho crédito contigo, né? Aí imagine Deus falando assim, vou ver se o Marco Feliciano tem algum crédito. E Deus fala assim, não conheço esse nome aqui não. Você entendeu? Eu não conheço, nunca ouvi falar. Por quê? Porque ele não tem crédito, homem nenhum tem crédito. No final da oração ele fala assim, Senhor, aqui quem está orando é um vídeo na internet, quem está orando é Marco Feliciano. E termina no nome dele a oração, rapaz. Verdade, tem um vídeo assim, ele ora, se eu tenho crédito contigo, e aqui quem está falando é Marco Feliciano. Imagine, não é assim, a Bíblia fala que não é assim, você chega lá, Senhor, pelos méritos e pela justiça de Cristo, porque eu não tenho nenhum. E isso foi creditado na nossa conta. E Abraão é o primeiro, é o pai na fé, ele é o pai na fé porque ele recebeu. Bom, mas Jesus ainda nem tinha vindo, mas ele creu no substituto que viria, ele creu naquele que morreria. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Os que creem é que são filhos de Abraão. E Paulo continua. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. O Evangelho foi anunciado a Abraão. No Antigo Testamento, em Gênesis, o Evangelho foi anunciado. E Deus deu a promessa para Abraão, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Então, Abraão recebeu a promessa, dentro da aliança, creu, e a promessa diria que todas as nações seriam abençoadas através dele. Boas novas a Abraão. Aí, Paulo continua, já os que são pela prática da lei, estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Ou seja, se você está tentando ser salvo pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Já que você tenta ter salvação pela lei, você tem que ir até o fim da linha. Você não pode selecionar o mandamento que você mais gosta. São todos. E como você não pode cumprir todos, você está debaixo da maldição da lei. Porque quem quebra qualquer um dos mandamentos já é maldito. E aí você está debaixo de maldição. Você está debaixo de maldição. Porque se a lei é a sua tábua de salvação e você não cumpre, a lei mesmo te condena. E o problema é que ninguém cumpre a lei perfeitamente. Ninguém. A lei de Deus é santa, justa e boa. Então ninguém cumpre, você está debaixo ninguém cumpre, você está debaixo de maldição. Todos que querem ganhar o favor de Deus pela lei, estão debaixo da maldição. Aí vem o versículo que diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei, nos libertou, a palavra redimir, nos libertou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Esse versículo aí é um negócio extraordinário. Jesus Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Veja bem, ou na outra tradução, Jesus se tornou maldito, perceba, maldito, afastado, condenado, separado de Deus. Em nosso lugar, Jesus se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então debaixo da lei todo mundo é maldito, todos nós somos malditos. Jesus se fez maldito em nosso lugar, e nos libertou da maldição da
lei, para você não ficar mais ganhando a salvação pela lei, porque ninguém consegue ser salvo pela lei, ninguém. Isso eu já falei várias vezes, não vou ficar repetindo. Então isso aí está claro. Agora vem o terceiro argumento, que aí Paulo explica claramente para que Deus deu a lei, para que existem os 10 mandamentos, as leis do Antigo Testamento, a lei de Moisés, porque tudo isso está na Bíblia, e porque é tão importante a lei e a graça. É importante você entender a lei e a graça. Você não pode só ficar na graça, você precisa entender a lei, porque a lei nos condena. Então vamos lá. Terceiro, o argumento da aliança e da lei. Deus fez aliança com Abraão. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, mas no singular, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, e isto é Cristo. Isto é Cristo. Deus fez a promessa para Abraão: no seu descendente, todas as famílias da terra serão abençoadas. Tem uma promessa para você. Você sabe que um filme, ou uma série, um negócio assim, ele é considerado bom, um roteiro, porque quando você assiste um roteiro, um filme, ou alguma coisa assim, as histórias dos personagens, os fatos que acontecem, todos estão interligados. Filme ruim, ou série ruim, é quando você vê um negócio e no final não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver. Então, às vezes, você assiste esse filme é ruim porque apareceu aqui, aquele personagem não tinha nada a ver, o roteiro não está muito bem ligado, ou os fios estão soltos, como ele vai ter muito fio solto. Né? Às vezes você vai assistir uma série de televisão, aí a série começa a ter audiência e eles começam a encher de coisa só para o povo assistir. Né? Mas aí vai colocando fios soltos. E um filme, ou uma série, ou uma história, é aquela que tudo está interligado. Deus é o grande roteirista da Bíblia. Ele que formou a Bíblia. Na Bíblia não há fio solto. Entendeu? Não há fio solto. Não há lá no Antigo Testamento um negócio lá e depois você vai ler o outro lá e você fala, mas o que isso tem a ver? E o problema nosso hoje, que as pessoas não leem a Bíblia e quando lê não entende, é porque ela não consegue ligar os fios. Ela não sabe conectar as coisas. Mas o que está na Bíblia? Por que tem essa história aqui? Por que tem essa outra? Por que tem esse monte de genealogia? Por que tem esse monte de sangue? Por que tem esse monte de lei de Levítico aqui? E corta, e parte no meio, e queima sacrifício, e holocausto, e cereal. Aí o cara vai lendo, e aí ele tem um monte de fio solto. É por isso que as pessoas não entendem. A Bíblia está tudo interligado, interconectado. Desde o início até o fim. Não há fio solto. Não há fio solto. E quando Deus, 3.000 anos atrás, fala com Abraão, não há fio solto na mente de Deus. Deus ali já tinha um roteiro estabelecido. Já estava todo o roteiro escrito. E Deus fala com Abraão. Então todo o Antigo Testamento, toda a eleição de Abraão, todas as tábuas do Sinai, toda a jornada no deserto, todo o exílio, toda a história de Israel, Deus está conduzindo para cumprir a promessa feita. Vai nascer o menino, o descendente, que vai abençoar o mundo inteiro. Está tudo ligado. Aos 10 mandamentos, às leis cerimoniais, às leis sacrificiais, o cordeiro morto, tudo está interligado. Tudo aquilo é sombra, tudo aquilo é preparação, tudo aquilo é projeção. O tabernáculo, o templo de Salomão, tudo aquilo é uma preparação. Para que depois todos os fios se conectem e cheguem até o Senhor Jesus Cristo. E Jesus sabe disso. Quando ele, em Lucas 24, anda com os discípulos ressuscitados e todos eles preocupados. Morreu o Messias. E Jesus pega e fala assim, olha, presta atenção. Jesus vai lá na lei, nos profetas e nos salmos e diz, veja bem, tudo isso aponta para o Cristo. Os fios estão ligados a mim. Você precisa saber disso. Você precisa saber disso. Tudo aponta para mim. Tudo está conectado no grande roteirista. E o centro da trama, o centro da história é Jesus Cristo e sua cruz. Tanto antes quanto depois. A Bíblia antes prefigura, acena, aponta, depois realiza e depois projeta. Mas o centro da trama, o centro do roteiro é Jesus Cristo e sua cruz. É a cruz de Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo, olha, ele falou para Abraão, o seu descendente.
Faltou um S aí, não é porque ele era paulista e ele não sabia falar o S, né? Ele não sabia falar o plural. Não é não. É porque é singular. É um homem, é Jesus Cristo. E nele a promessa se cumpriria, o plano se realizaria e todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo está dizendo. Olha, agora a lei, aí você vai, e a lei? Mas essa lei que tem, tanta lei tem, por que tem tudo isso? Aí Paulo diz, presta atenção. Quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, 430 anos depois de Abraão, com Moisés, lá no Monte Sinai, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. A herança é a salvação. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada. Olha, a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador que foi Moisés. Passou pelos anjos, por Moisés, para chegar até vocês, mas ela foi acrescentada por causa das suas transgressões. Sem lei, Romanos 7, eu não saberia o que é pecado, mas a lei foi dada por causa disso. Esse é o propósito da lei, para avultar as transgressões, para revelar as transgressões, para preparar vocês para quando chegar a plenitude dos tempos. O outro texto ele diz, olha, contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Olha, se pudesse promover uma lei que concedesse vida, a lei viria a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Encerrou tudo debaixo do pecado, todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo. E a justiça não vem da lei. Não é possível vir da lei. Antes que viesse pela fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Guarde isso aí. Isso aqui Paulo explica nesse verso. Ele explica a lei. A lei foi dada para... Nós estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados. Nós estávamos presos. Cerrados é fechados. A lei foi dada como que para prender. A lei foi dada para conter o mal. A lei da sociedade é o quê? Para impedir o mal, que homens maus pratiquem o mal, pelo medo, pela punição, pela justiça. E a lei de Deus foi dada e nos encerrou. Estávamos presos debaixo da lei. Olha, é assim que se deve viver. Esse é o padrão de Deus. E outra figura que Paulo usa é o tutor, ou o aio da outra tradução, né? O tutor é aquele que cuida da criança. Até quando ela crescer, ela não precisa mais de tutor. A lei foi uma preparação. A lei foi dada para que você olhasse para a lei de Deus e visse assim, ó, não posso cumprir, sou pecador. Não, nunca, jamais vou conseguir ser justo, porque o padrão da lei é muito elevado, eu não consigo. E aí você pegar, por exemplo, a lei do Antigo Testamento, e Jesus vem e pega a lei, em Mateus 5, e diz, olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. E Jesus pega aquela lei e interioriza, e deixa a coisa pior ainda. Ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, não odeie seu irmão. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se olhar com intenção impura, já adulterou. Então Jesus interioriza, no Antigo Testamento já era interiorizado. Como é que você vai amar? Como é que você vai fazer isso? Então a lei foi dada para mostrar para nós, para revelar para você que você é pecador, que você não pode se salvar, que eu não consigo ser salvo. A lei foi dada para a gente, enquanto a gente era assim, para a gente crescer, e falou, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Redentor, eu não posso me salvar. A lei. Agora, a aplicação desse texto é uma coisa mais prática para nós. Por que as pessoas gostam tanto de leis, de legalismo, de regras e tudo?
Um dia eu assisti um filme chama Um Sonho de Liberdade. O cara que vai para a prisão, é um filme muito interessante, mas ele lá na prisão, ele fica anos e anos e conhece outros presos. Aí os presos falam assim, ó, fulano de tal cometeu um crime e ficou preso 40 anos, saiu idoso. Saiu daqui, não conseguiu, foi lá no seu quarto que estava e suicidou. Mas por quê? Porque ele não conseguiu viver em liberdade. A prisão para ele era tão boa. Teve outro que saiu, cometeu um crime só para voltar para a cadeia. Porque ele passou a vida toda, 40 anos na prisão. O cara não conseguia decidir, não conseguia. Tudo era dirigido pela prisão. Aí no filme o cara fala assim, eu também tenho medo, eu estou tanto tempo aqui que eu virei um homem institucionalizado, eu estou dentro da instituição aqui da penitenciária. Então essa história mostra que tem gente que prefere viver preso. Por que os Gálatas estão voltando? Já tinha conhecido Jesus. Tem gente que prefere viver preso, porque tem gente que prefere regras, leis definidas. Regras, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Não, é assim, pronto. Mas por que tem que ser assim? Não, porque o pastor falou, está falado. O líder falou, está falado. Não pode questionar, não pode criticar. E aí por que as pessoas se submetem a isso? Uma vez eu li aqui numa pregação o estatuto da igreja Deus é Amor. Tem lá, mulher não pode usar óculos vaidosos, não pode cortar o cabelo, não pode se depilar, não pode nada disso. Tem que medir os centímetros do salto. Se passar de 3 centímetros é vaidade, então não pode. Tomar Santa Ceia tem que estar com a carteira de dízimo em dia, senão não toma Santa Ceia. Homens não podem casar com mulher, a mulher não pode casar com homem 10 anos mais jovem do que ela. Não pode, é lei, pena, 6 meses sem a Santa Ceia e tal. E vai lá, um monte de regras e regras. O namorado não pode ficar na casa da namorada até as 10 horas da noite, está lá. Mulher não pode andar de bicicleta, nem de moto, nem a cavalo. E está lá um monte de texto bíblico, justificando. Aí você vai assim, por que as pessoas aceitam isso? E se submetem a isso? Por quê? E aí, Paulo diz outra coisa, quando era criança, você precisava de lei. Quando você é criança, seu pai precisa definir para o filho, não faça isso, não faça isso, não coma isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Agora imagine seu filho, com 25 anos, chega para você e fala assim, estou querendo ir ali na padaria, o senhor deixa eu ir? Aí você vai falar assim, alguma coisa está errada com esse menino. Não é? Eu estou querendo sair ali, eu posso ir? Ou chegar e falar assim, preciso comprar, não sei se eu compro, se eu não compro, o que eu tenho que fazer, que roupa que eu vou vestir? Então, assim, alguma coisa. Porque a lei foi para criança, infantilizado. Paulo diz, chegou o tempo de ser maduros, de sair desse tempo para ser adulto na fé, para um relacionamento. Quando é criança que ele precisa de regras definidas, claras, quando a criança ainda não sabe definir, mas depois que o tempo passa, vai ficando preso naquelas regras, significa que você ficou infantilizado. E aí o que acontece? Eu repito, a liberdade, tem gente que tem medo da liberdade, porque a liberdade gera uma outra coisa, responsabilidade. Responsabilidade, eu tenho medo. Então fala assim, pastor, eu devo ou não devo fazer isso? É pecado ou não é pecado? Eu posso ou não pode? Crente igual, posso ou não pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode é para criança. Quando você é adulto, você tem que ter o conhecimento de Deus, do Espírito Santo, na sua vida para lhe dirigir, para lhe direcionar. Mas a criança que vive nesse, pode ou não pode? Deve ou não deve? Faz ou não faz? Essas coisas assim, agora quando você é adulto, você passa. Agora, a psicologia da seita, das igrejas legalistas, dessa coisa toda, trabalha com isso. E aí hoje, o nosso tempo, aqui no nosso Brasil, cada vez mais, por exemplo, os jovens não estão saindo de casa, porque querem ficar na segurança do papai e da mamãe. Cada vez mais estão fugindo da responsabilidade. E isso se aplica para a fé. Isso se aplica para tudo, isso se aplica para nós, porque tem de crente que ele não consegue ler, interpretar um texto bíblico. Por quê? Porque a vida toda ele é criança. Ele é criança.
Então, ele vê lá um documentário no History, está falando dos apócrifos, aí ele já fica na dúvida, meu Deus, a Bíblia não é verdadeira. Saiu a capa do super interessante, aí a vida toda o cara ouviu, ele, será a Bíblia? Olha o que o cientista falou, pastor. Você entendeu? Por quê? Porque ele nunca pensou, ele nunca inquiriu, ele nunca debateu, ele nunca foi questionado. Por isso que uma grande parte dos jovens evangélicos, quando vão para a universidade, deixam a igreja. Porque ele nunca usou aqui a massa cinzenta para questionar aquele negócio. Eu lembro num curso de história que ele estava fazendo lá na UEL, quando estava fazendo, o professor chegou assim, ele sabia que tinha muito crente, ele gostava disso, falou assim, a Bíblia é o samba do crioulo doido, professor de história. O apóstolo Paulo copiou tudo de Sêneca, filósofo romano. Aí a turma já fica assim. Aí você já tem, professor, o apóstolo Paulo usou termos equivalentes a Sêneca, mas o conteúdo era diferente. Aí ele falou, você está com razão, você entendeu? Mas ele vai lançando as coisas, para questionar, para debater. Aí, se você não pensa, se você é criado como criança, na fé, você não vai questionar, não vai pensar, não vai criar sua própria fé, qualquer coisa, balança, qualquer coisa. Aí a pessoa precisa de um guru, precisa de alguém para mostrar, não, é assim, é assim, é assim. E aí gente que gosta de lei, de regras, são pessoas muito inseguras, que extraem a sua segurança disso daí. Aí quando perde um pouco isso, aí fica perdido. Agora, Paulo nos chama para a liberdade. E a liberdade é assustadora. É assustadora. Quando eu saí de casa e cheguei em Londrina, e aí o cara que foi morar na mesma república que eu lá, que dizia que era crente também, mas chegou e falou assim, vamos ali comigo. Primeiro dia. Aí eu saí com ele à noite, fui para uma república de estudante, aquela zona. Aí ali eu falei assim, eu estou sozinho aqui nessa cidade. E o cara falou assim, agora nós vamos para o bar ali, crente, né? Vamos para o bar, vamos fazer isso. Eu estou sozinho aqui, não conheço quase ninguém. Minha igreja está lá, meus parentes estão lá, aí você está livre. Eu falo assim, se eu quiser ir embora para casa agora eu vou, mas se eu não quiser eu posso passar a noite na rua. Olha que coisa. Você entendeu? Aí você está lá agora, aí você chega lá, e aí? Sou jovem, solteiro, e aí? O que eu faço? Moro em república, aquela república lá, todo mundo, e aí? A liberdade. Aí é nessa hora que você vai ver se a sua fé em Jesus Cristo é verdadeira, se a sua comunhão com Deus é substancial, ou você viveu uma fé que foi imposta, você viveu debaixo da lei. Aí o que acontece com muitos? Estou livre, o que ele vai fazer? Como muitos faziam, né? Lá no seminário, muitos. Os caras aprontavam, ia fazer o que ele nunca pôde fazer. Ele foi criado num sistema fechado, de imposição, de leis, de regras. Por isso que os piores desviados. Isso é uma tristeza. Você vai lá no SARAD, lá de recuperação de dependentes químicos, você vai lá. Uma boa parte é filho de crente. E a maioria dos crentes dessas igrejas legalistas. Congregação cristã, Deus é amor. Eu já vou dizendo assim, eu vou lá, eu já vou dizendo assim. Esse aí deve ser da cristã, o pai dele. É pai, é mãe, é da outra lá, da Deus é amor, daquela maioria. Porque ele foi criado numa repressão, a lei. Ele não teve a fé. Quando ele sai da tutela dos pais, ele endoida. Aí ele não sabe viver com a liberdade, ele não sabe tomar um copo de cerveja. Ele toma logo um engradado. Aí ele fica doido. Aí ele já sabe que Deus condenou ele. Ele falou, já que eu estou no inferno mesmo, vou abraçar o capeta. São os piores, são os desviados. E é o grande número. Um rapaz, uma vez que era homossexual, conversando comigo, falou, na boate de gay lá, um dia começou a cantar aquela música, a música lá, Faz um Milagre em Mim, que foi um sucesso, na boate gay. Todos os crentes lá levantavam a mão e começavam a chorar na boate gay. Era tudo crente desviado. Quanto mais repressão, mais a pessoa cai no pecado, porque ele não sabe lidar, soube lidar com isso. Viveu na repressão, na religiosidade, no legalismo. Por que atrai? Porque tem muita gente que gosta de viver preso, de viver cercado de uma cerca.
que não consegue pensar, não consegue refletir, não consegue lidar com a própria liberdade. E muitos não querem ser adultos na fé, adultos na responsabilidade. Quantas pessoas chegam para mim e falam, pastor, eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo? Eu falo, não sei. Eu não tô, você acha que eu sou doido de tomar a decisão no seu lugar? Agora, o pastor que gosta desse negócio, eu devo casar ou não devo casar? Outros falam, eu devo divorciar ou não devo divorciar? Você é louco que eu vou tomar a decisão no seu lugar? Tem gente que perguntou, pastor, você é a última esperança aqui, senão eu vou divorciar. Eu falo, eu vou tomar a decisão no seu lugar? Você está transferindo a responsabilidade. Estão transferindo a responsabilidade de igrejas que o povo gosta muito de basear em profecia. O cara casa por profecia. Isso é transferência de responsabilidade e transformar Deus em cupido. Onde na Bíblia Deus é cupido de alguém? Deus pega a flecha e agora você casa com aquele. Onde na Bíblia Deus colocou amor de homem para mulher, de mulher para homem? Onde está escrito isso na Bíblia? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, em lugar nenhum. Casamento de homem e mulher é decisão de homem e de mulher. É o homem e a mulher que decide. Não, Deus vai me dar um sinal aqui, a primeira que eu ver vai ser ela, né? Aí o cara ora assim, a mulher chega, ele não quer saber, ele fecha o olho. Senhor, estou falando sério, manda outra. Então assim, essas transferências mostram a imaturidade das pessoas que às vezes não querem tomar uma decisão difícil e quer transferir para Deus. Ah, será que eu caso, que eu não caso? Será que eu faço um negócio, não faço um negócio? Eu vou lá na profetisa, vou no profeta, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. É o que mais tem isso daí. A pessoa não quer orar, ler a Bíblia e tomar uma decisão, e depois arcar com a responsabilidade. Isso denota a infantilidade nossa, do nosso relacionamento com Deus. E aqui os Gálatas, Paulo diz, vocês estão ficando insensatos por causa disso. Vocês querem voltar para a prisão, o cara está livre e quer voltar para a cadeia. Você é adulto e quer voltar a ser criança. Você é adulto, você tem que se alimentar, você tem que trabalhar. Não, eu quero ficar sentadinho e coloca leitinho na minha boca. Não é? Tem adulto que é assim, tem crente que é assim. Ele não lê a Bíblia, ele quer que o pastor pregue e coloque na boca dele a palavra. Você entendeu? É assim, é uma infantilidade. Isso, os Gálatas estão livres, estão voltando para a cadeia. São adultos, estão querendo voltar a ser crianças. Crianças na fé. Isso acontece muito, muito e muito. Gente que eu já ensinei a Bíblia, que eu já preguei o Evangelho anos e anos. Aí o desgramado, depois, mas por que você foi para essa seita, seu tonto? Esse pastor pinta e borda que você é ele é um homem de Deus, ele é ungido, ele recebe revelação. Mas rapaz, você é idiota, eu não te ensinei, mas não, você é idiota mesmo, não fica idiota. Você entendeu? Acontece muitos assim. Muitos. Por quê? Porque a liberdade, a responsabilidade assusta. E o cara fala, eu vou entrar debaixo do cabresto do cara lá que manda, que ele determina, que ele diz como que tem que ser, não sei o que, ele domina tudo na minha vida. E os Gálatas estão voltando para a cadeia e para ser criança. E o Senhor nos chamou para a liberdade e para maturidade na fé. Paulo continua, todos vocês são filhos de Deus, não são escravos, vocês não são escravos, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Cristo revestiu vocês, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo diz, a religião gosta de dividir, de rotular, agora é Cristo, você está em Cristo, você está em Adão. É em Cristo que vocês estão, não tem judeu, não tem gentil, não tem grego, não tem escravo, não tem homem nem mulher, agora são todos um em Cristo, e vocês são filhos de Deus, vocês não são escravos, vocês não estão lá para cumprir regras, são filhos, relacionem com o Pai como filhos, vocês foram adotados na família de Deus, Cristo revestiu vocês. Deus quer se relacionar, uma relação de amor, de intimidade com vocês, e Cristo está em vocês. Agora vocês querem voltar para prepúcio, para circuncisão, para guardar sábado, vocês querem voltar para todas aquelas regras judaicas, coisas que já foram passadas.
Vocês querem voltar para isso? Paulo diz, como vocês se tornaram insensatos. Você vê, por que Paulo é tão duro? Ele é duro. Por que ele é tão incisivo? Porque é um absurdo na mente dele, é um absurdo. Alguém que conheceu o evangelho da graça de Deus, a justiça pela fé, que conheceu a liberdade que Cristo dá, alguém que vive livre, de repente volta e se submete a regras, a coisas exteriores, a regulamentos humanos, a rudimentos humanos, a usos e costumes humanos. Paulo diz, como pode? Que insensatez é essa? Vocês estão em Cristo, vocês estavam no Espírito, agora estão voltando para a carne. E aí, no fundo, tudo isso é o orgulho humano, é a falta de fé. Isso é falta de fé, é incredulidade, confiar que Cristo é o meu Salvador, que Ele me guia, que Ele é o meu professor, que Ele é meu mestre, que o Espírito Santo me guia. Por que as pessoas se apegam a homens? Fala, esse é o homem, ele é que sabe tudo, ele que dirige minha vida. Porque ele pode pegar, é um ídolo. Agora, Cristo é o Espírito que habita em nós, Ele nos guia, Ele nos direciona, por Sua palavra o Espírito Santo vai nos guiar, é assim que funciona, é assim que deve ser, então é assustador. Então quando eu cheguei lá falando lá, nessa época da República, era assustador, mas assim, agora eu estou livre de qualquer coisa, mas eu estou ligado a Cristo Jesus, está no meu coração. Eu não vou pecar, porque Cristo está na minha vida. E outras possibilidades. Cristo está na nossa vida. Não tem ninguém vendo. É Cristo, é a minha comunhão com Cristo. É Ele que vai direcionar a minha vida. Amém? Então, pare de fazer perguntas assim, pode ou não pode? Hã? Pode ou não pode? Tem uns debates no canal evangélico assim, o crente deve ou não deve? O crente deve ou não deve fazer isso? Pode ou não pode? Deve ou não pode? E aí? Né? E aí? Eu lembro quando eu trabalhava com jovens, os jovens vinham com essas perguntas. Eu era líder dos jovens lá. Aí vinha com uma pergunta para mim, eu respondia com outra. Aí eu falei, pastor, você não pode simplificar a coisa e dizer sim ou não? Eu falei, não posso, porque você não é um robô, você tem um cérebro na sua cabeça. Então, se eu colocar aqui sim ou não, você não vai pensar e refletir, e a resposta não será sua, será minha. Então eu falei assim, eu vou fazer 3 perguntas, pense nela, passe a noite sem dormir, semana que vem você volta, aí quem sabe você vai ter. Aí eles voltavam assim, olha, entendi, aí era uma maravilha, que eles entendiam pela própria cabeça deles, agora eu entendi, agora que eu estou compreendendo. Eu falei, que bom, você tem um cérebro, e tem um Espírito Santo para orientar. Se eu ficar impondo para você, você nunca vai aprender, você nunca vai questionar, você nunca vai ver os prós e os contras e testar os argumentos, você precisa usar. E aí o Espírito Santo vai guiar você. Amém? Vamos orar por nós, vamos orar por nossas vidas, vamos pedir que Deus nos guie na liberdade e na direção do Espírito Santo e da sua palavra. Amém? A gente nos ajuda, nos aconselha, nos encoraja mutuamente. Mas aqui já não tem mais ninguém. O único mestre nosso é o Espírito Santo pela palavra de Deus. É Ele que nos guia e nos orienta, e é assim que deve ser. E vamos buscar em Deus a maturidade na fé. A maturidade e a liberdade que o Senhor nos chamou para vivermos assim. Vamos ficar em pé e vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos libertou da maldição da lei, das regras humanas, do domínio de qualquer homem. Nós estamos agora subjugados ao nosso Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Louvamos-te o teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, da escravidão do inimigo, da escravidão da carne, e o Senhor nos libertou, e verdadeiramente somos livres, ó Pai. E a nossa consciência
esclarecida pela palavra, iluminada pelo Evangelho e dirigida pelo Espírito Santo, ó Deus, é o que nós precisamos. Nós te damos graças porque nós somos teus filhos, tua igreja, tua família aqui, meu Pai. Não nos deixe cair em jugo de escravidão, não nos deixe voltar para as regras e rudimentos humanos, não nos faça, Senhor, sair da maturidade e retroceder para a infância, ou, ó Deus, sairmos da liberdade e voltar para a prisão. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo nos ilumina, nos instrua, Espírito Santo de Deus nos dê clareza em nome de Jesus e guia-nos na tua palavra sempre, Senhor. Liberta-nos da nossa justiça própria, liberta-nos, ó Deus, da nossa carne religiosa, do nosso orgulho religioso, liberta-nos de tudo isso, ó Pai, e dá-nos aquela confiança completa na obra de Jesus Cristo na cruz. Dá que possamos descansar na salvação que temos, dá que possamos recebê-la como uma criança, receber prontamente e se alegrar, e receber a justiça de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nos ensine a vivermos como adultos na fé, como pessoas que discernem, que têm o discernimento do Espírito Santo e que têm a mente de Cristo. Liberta-nos, ó Deus, dos enganos religiosos, dos sistemas religiosos, das prisões legalistas e moralistas. Liberta-nos, ó Deus, de todo o processo de autossalvação, mas que possamos receber a salvação de coração aberto, sincero, e devolvemos a nossa vida a Ti, Jesus, e pedimos que o Espírito Santo coloque a mente de Cristo, o culto racional, a mente de Deus que discerne todas as coisas, que tem o entendimento da Escritura à luz de Jesus Cristo e vive nele nessa terra. Por favor, Senhor, faça isso, que as Escrituras se abram para nós pela lente de Jesus Cristo, que é o centro da Bíblia, que é o centro da história, que é o centro de tudo, ó Pai. Ensina-nos isso, que nós não possamos cair nos erros, nos enganos, nas heresias, nas interpretações falsas e erradas do Velho Testamento, mas que o Velho Testamento se abra em Jesus Cristo, ó Pai. Que nós possamos enxergar Cristo lá em Gênesis até o Apocalipse, na Bíblia inteira. Ele é o centro da Escritura. Faça isso, ó Deus. Dá a direção, o ensino, guia-nos, instrui-nos e leva-nos à maturidade da fé. Leva-nos, ó Deus, à maturidade, à estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus. E livra-nos, ó Deus, de sermos crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina. Livra-nos disso, Senhor, é a minha oração. Eu oro e te agradeço e te louvo, em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Justificador, o nosso Santificador, Cristo Jesus, que habita em nós, que nos fez parte da família de Deus, que nos adotou na sua família, que nos deu a sua justiça. Louvado seja o teu nome por isso, ó Pai. Eu te louvo e te exalto e te bendigo pela obra de Cristo, pelos méritos de Cristo. Nós te adoramos em nome dele. Amém e amém.